Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Renato Gaúcho. Era muito óbvio que o Flamengo iria demiti-lo, seja agora, como aconteceu, ou seja no fim do Brasileirão, talvez para evitar um fim de multa rescisória, mas estava nítido, ele não ia continuar. Já tinha entregado o cargo após aquela derrota contra o Atlético Paranaense, né? Nunca foi negado pelo Flamengo, pela diretoria. Então, pressupõe que era verdade, ele tinha entregado o cargo. Então, assim, não tinha clima para ficar. Os jogadores acho que não iam bancar ele, né? Eu não estou dizendo que os jogadores não gostam do Renato Gaúcho, mas sentem que o time não tá bem. O fato de o time não ter nenhum título essa temporada e durante anos falam, é outro patamar, está em outro nível no Brasil, é um negócio que complica a situação, né? Tipo assim, é aquele negócio, a altivez, ela pode jogar contra você. Quando você tá lá no topo da montanha, é ótimo, né? Mas quando você não tá, isso negócio te persegue e só coloca mais peso nas costas dos jogadores. Eles sentem que, né, precisa de mudança. Então, assim, o Renato Gaúcho deixa o cargo, né? Ele, na minha opinião, começou bem, ele estava bem, ele até por corrigir erros básicos, entende? De jogadores improvisados, acho que esse foi o grande mérito dele, talvez o único, né? De colocar os jogadores em sua posição normal, não ter que improvisar a cara, né? Às vezes ele improvisava no máximo Andréas fora de posição, mas assim, em comparação ao Rogério Ceni, ele era mais básico, né? E com isso o time conseguiu se ajustar melhor, os jogadores se sentiram mais confortáveis, aí vieram as goleadas. Só que a questão, para manter o futebol em alto nível tem que ter treino, não é assim, o time chegou em um nível, parar de treinar eles vão manter, não é? Não, tem que continuar. E a questão era, havia ainda um resquício lá do pouco do Rogério Ceni que trabalhava um pouco melhor a saída de bola, né? Ainda tinha aquele entrosamento natural entre os jogadores titulares, isso aí ajudava. Só que com o passar do tempo, essa organização foi se perdendo, essa conexão começou a cair e o Flamengo começou a ter mais trabalho. O primeiro sinal foi o 4-0 do Internacional, né? O time sendo machucado de uma maneira inacreditável nos contra-ataques, assim. Foi aquele o primeiro sinal que o time poderia começar a colapsar e que não era imbatível, né? Porque quando começou bem, o pessoal falava de tríplice coroa. O Flamengo era favorito para Brasileirão, para Libertadores, para Copa do Brasil. Falava favorito para o Brasileirão mesmo não liderando, mesmo o Atlético ainda tendo uma boa margem. Então, assim, eles colocavam esse tipo de negócio, não, o Flamengo ia ganhar tudo, mas quando o negócio começou a dar aqueles primeiros sinais de que o time poderia capotar, né, começou a preocupar e o Renato não encontrou respostas para solucionar isso. Pelo contrário, o time só foi piorando, piorando. Aí aquele time que goleava todo mundo começou a perder, começou a ter vitórias mais magras, começou a ter atuações piores. O time só foi caindo. Primeiro foi a eliminação na Copa do Brasil, 3-0, aquele tipo de eliminação que dói. E no final das contas, o Renato Gaúcho, ele poucas vezes assumiu a responsabilidade. Ele só assumiu a responsabilidade quando o negócio foi muito feio para não queimar os jogadores, né? Só isso. Mas a fato é que 2-2 com o Atlético Paranaense, lá na ida na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense joga melhor, faz o segundo tempo muito melhor. Depois os ajustes que o Valentim, que não é lá nenhuma maravilha de técnico, fez. E a questão é, a grama sintética. Ah, não tava com meus titulares. Aí é aquele tipo de negócio. Aí vem o 3-0. Ah, a responsabilidade é minha. Ah, não tive esse tempo com jogadores titulares, muita gente no departamento médico. Eu confio no meu grupo. Parece disco arranhado. Era sempre as mesmas coisas. E a questão era, né? O Renato nunca foi um cara fantástico, questões de tática, ele nunca foi nenhum gênio da raça nisso. Ele era um cara que se destacava muito pelo grupo, entende? Ele conseguia organizar bem o vestiário, isso é importante. As pessoas subestimam a importância disso. Tem técnico que é bom, mas como não comanda vestiário, o time cai de produção rápido porque não tem clima. Então, assim, isso é muito importante, né? E a questão é, eu acho que ele taticamente não era tão fraco como alguns treinadores da antiga geração. Ele se beneficiou de uma época em que o futebol brasileiro, o nível técnico estava muito baixo, entende? Em 2017, 2016, o nível tático aqui no futebol brasileiro era muito baixo, mas nesses últimos anos cresceu, o nível técnico cresceu, os times estão, sentiram a necessidade de procurar respostas, de procurar algo diferente, e a chegada do Jorge Jesus acelerou esse processo. O que ele conseguiu assim, de resultados aqui no Brasil foi muito importante para o cara girar chaves, os clubes tentarem procurar alternativas. É aí que veio o Vojvoda, é aí que vem o Abel Ferreira. Isso tudo é motivado na chegada do Jorge Jesus. E com isso, a gente viu um crescimento do nível tático no Brasil. Ainda é baixo, mas cresceu.
O Renato parou no tempo e com isso se tornou um técnico mais superado. E ele parece não ser um cara muito disposto a crescer, evoluir, entende? Isso é um problema. Então, no final das contas, não adianta você ter um lado bom, que é o motivacional, de saber ajudar os jogadores nesse sentido, que isso é importante, você ter confiança nos jogadores, de você acreditar no cara, deixar ele na posição de conforto, isso é muito importante. As pessoas subestimam muito isso, mas tática é muito importante também e ele deixa muito a desejar nesse sentido. Agora o Flamengo vai atrás de um substituto, né? Falando de Marcelo Galhardo, eu não acho possível o negócio, mas eu imagino que o Galhardo tenha outras ambições do que ficar aqui na América do Sul, porque se é para ficar na América do Sul, fica no River Plate. O time confia nele, né? Todo mundo gosta dele lá, entende? E para um Flamengo que o ambiente de pressão é grande e que o calendário é ainda pior, eu não sei se é o que o Galhardo vai querer. Então isso aí é uma coisa para ser colocada. Falam de André Vilas-Boas. Esse é um técnico que eu não sou um grande fã, mas é um técnico acima do nível que tem aqui no Brasil, então no final das contas pode ser uma boa opção. Falam de outros nomes também, mas está muito nítido que o Flamengo vai tentar buscar um nome fora do Brasil. O Flamengo vai tentar buscar um nome fora do Brasil para tentar comandar esse time. Não vão tentar roubar o Vojvoda do Fortaleza, acho que isso não vai acontecer. Então assim, eu acho que é isso que o Flamengo, é a linha que eles devem seguir. Eu acho que tá certo, mas é aquela questão. Marcos Braz, né? Ele não é um baita diretor de futebol, não. Ele se beneficiou muito do elenco que tem agora, ele tem seus méritos e tudo isso, mas na hora de contratar técnicos, lembrando, ele contratou o Abel Braga e o Jorge Jesus foi um baita de um acidente, porque ele estava sendo sondado pelo Atlético antes, estava assistindo aquele jogo, né? Ainda quando o Flamengo era treinado pelo Abel, o Atlético para o Levi Coupe balançando, aquela vitória com a menos do Atlético deu moral para o Levi Coupe aguentar mais 2 ou 3 rodadas. E o Jorge Jesus estava ali assistindo, estava sendo sondado, acabou indo para o Flamengo nessa oportunidade. Então, assim, eles deram muita sorte com o Jorge Jesus, que fez aquele trabalho incrível. E aí a gente tem que deixar claro aqui, Jorge Jesus dificilmente, quase 0%, só 1% no máximo, volta para o Flamengo. Gente, ele veio aqui para o Brasil e tudo isso, conquistou a Libertadores. Eu acredito que ele tenha ficado muito decepcionado com aquele trabalho brilhante que ele fez, só o credenciou para voltar em um lugar que ele já esteve antes, que é o Benfica, né? O Benfica foi um lugar que para ele já deu mais antes, né? Em 2011, quando a defasagem financeira não era tão grande para o resto da Europa, ainda tinha um elenco legal com o Di Maria, o Davi Luiz. O Davi Luiz já estava no Chelsea num certo momento, aí chegou a ter o Saviola, o Cardoso, era um baita de um timaço, o Luizão. A questão é, hoje o Benfica é um time que tem bons jogadores, o Darwin Nunes, o próprio Everton Cebolinha é um bom jogador, mas assim, é um time bem abaixo do que era aquele. Então, assim, ele voltou pro Benfica, ele tá bem no Campeonato Português, não cai nesse continho que ele tá treinando mal. Primeira temporada foi um pouco abaixo, mas assim, essa temporada tá excelente até agora, e se não fosse Seferovic, já estaria nas oitavas, eliminando o Barcelona com 2 vitórias e uma no Camp Nou. Então, assim, o Jorge Jesus, acho que eu não vejo como o Jorge Jesus volta pro Benfica, não, volta pro Flamengo na atual conjuntura, sendo que no Benfica ele tá numa situação que ele não tá mal, entende? Ele não tá ameaçado, ele não tá sendo demitido, o trabalho dele não é ruim, eu não vejo por que a diretoria do Benfica iria trocá-lo neste momento. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.